turma do 5º ano, eu aqui novamente, professora Neta, só que agora a gente vai de correção, ok? Vamos corrigir a revisão mensal, porque as provas já estão chegando. Vou corrigir a revisão de história, tá, gente? Essas aulas foram ministradas pela professora Tanandra e eu vou fazer a correção da revisão para vocês se prepararem para as provas que estão chegando, ok? Vamos lá para a primeira questão da nossa revisão. Sobre as novas formas de organização social, leia as afirmativas abaixo e depois marque aquela que for correta. Item 1. Nas aldeias ou cidades, a organização social era feita pelos chefes de família que compunham os clãs. O que eram os clãs, gente? Os clãs eram povos que eram originários da Irlanda e da Escócia e eles tinham descendentes e ancestrais comuns. Então, a alternativa 1, aldeias ou cidades que era organização social, alternativa 1 está correta. Vamos para a alternativa 2. A junção desses clãs formavam grandes tribos que tinham poder político e religioso. Olha aí, nessa época das primeiras formas de organização social, eram sim esses clãs que eles tinham esse poder político e também religioso. Então, o item 2 está corretíssimo, ok, turma? Vamos para o item 3. A produção agrícola em muitas dessas cidades era destinada para as pessoas pobres. Será, turma? Vamos analisar direitinho esse item 3? Não, gente. A produção agrícola, nessa época, eles tinham o objetivo de produzir grandes quantidades de alimentos, que era com o objetivo de ter excedentes, que eram o quê? As sobras, o excesso. E eram exatamente essas sobras, esses excedentes, que eram comercializadas. E o que sobravam garantia o sustento daquelas pessoas que não faziam parte desse grupo de trabalhadores ainda, que eram os soldados e também os sacerdotes. Portanto, a alternativa, a produção agrícola era destinada para as pessoas pobres, a alternativa 3 está errada, ok, turma? Vamos para a alternativa 4. Nessas antigas sociedades não existia organização social. Todos faziam o que queriam. Olha esse não aí, turma. Esse não aí, falso, tá? Já existia uma organização social, sim. E não era todos faziam o que queriam também, não, tá? O trabalho e as funções eram divididas, tá? Eram distribuídas de acordo com a origem de cada indivíduo. Então, não era aleatoriamente assim, não. Então, itens corretos, o 1 e o 2. Vamos ver. Letra A, todas as afirmativas estão corretas? Não, né, turma? Letra A descartada. Letra B, as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Também não. Item D, as afirmativas 1 e 2 estão corretas? Olha aí a nossa resposta, gente. Marcando aí o gabaritozinho de vocês. Resposta correta, letra D. A letra E, só para a gente comentar, todas as afirmativas estão incorretas, tá? Então, não. Então, a resposta, letra D. Questão de número 2. Leia o texto, observe a imagem, né? Tem mais a imagem aí dos peixes e de milho. Trocas de mercadorias. O escambo, que era a troca de mercadorias, ele surgiu há cerca de 10 mil anos. O escambo acontecia de acordo com a necessidade de cada um. Os objetos também, eles não precisavam ter um valor equivalente. Assim, um pescador que tinha mais peixe que fosse consumir, ele poderia trocar com o agricultor que tivesse mais milho, né? Ou seja, eles trocavam excedentes, que eram aquelas sobras que eu falei para vocês na questão anterior. Depois que o homem descobriu a agricultura, ele começou a fazer uma maior produção de alimentos. E com isso, com esse tempo, né, a troca desses alimentos entre várias sociedades foi só se tornando cada vez mais comum, por causa do excedente agrícola produzido por essas sociedades. Com base nesse trecho acima, uma maior produção de alimentos e trocas de excedentes, a gente pode perceber com isso o surgimento de quê, turma? Vamos ver lá os itens. Letra A, dos conflitos por recursos devido à impossibilidade de comunicação entre os povos? Seria correta essa resposta, letra A? Não, turma. A comunicação não era tão rápida, né, tão instantânea como hoje, mas havia sim comunicação entre esses povos. Então, letra A não seria a resposta. Letra B.
Da criação de alianças de militares? Também não, gente. Militares naquela época ainda não havia alianças entre os militares. Porque as trocas eram de armas e das armas que haviam sobrado. Então, a troca naquela época era mais trocas de alimentos, tá? Então, não seria a letra B. Vamos para a letra C. Das produções de cerâmica que surgiram por causa do desenvolvimento da agricultura? Também acho que não. Vamos para a letra D, ver se está mais coerente com o enunciado da questão. Do comércio, que de princípio era baseado no escambo de produtos, né? Que era o escambo, turma, era a troca, né, de produtos. Então, achamos a resposta correta. Letra D. Letra E, da volta para a vida nômade, onde o homem vivia da colheita de frutas? Não, né, gente? O homem, ele não voltou para essa, né, origem nômade, ele só progrediu, só melhorou, tá? Então, a resposta correta, letra D. Vamos para a questão de número 3. Ainda sobre o processo de sedentarização e organização das cidades, numere os acontecimentos na ordem que eles ocorrem. Vamos ver aqui, tá? Analisou os acontecimentos, depois vai marcar a alternativa correta. Vamos ver o primeiro. O aperfeiçoamento das atividades permitiu o desenvolvimento do comércio, pois os trabalhadores passaram a trocar seus produtos. Seria o número 1 aí, gente? Não, acho que não caberia o número 1. Item 2. A sedentarização levou a um aumento da oferta de alimentos para os seres humanos. Então, as comunidades se tornaram maiores, criando as primeiras vilas e cidades. Olha aí, gente, criou as primeiras vilas, formação da sociedade. Olha, aí sim caberia o número 1. Então, já achamos o número 1. É para a gente fazer o que na questão? Numerar. O surgimento do comércio ampliou as relações entre habitantes das cidades diferentes. Que número será que caberia aí nessa ordem, gente? Eu acho que caberia no mínimo 3 ou 4. Vamos ver agora o último item. A vida nas cidades e a menor preocupação em procurar alimentos possibilitam as pessoas a se especializarem em diferentes atividades, surgindo aí diversas profissões. Olha aí o surgimento de novas profissões. Então, seria o item 4, o último, tá? Então, ficaria o item 3, 1, 2 e 4. Vamos ver qual é a alternativa que a gente vai encaixar esses itens. Letra A, 2, 3, 4 e 1? Não, né, turma? 2, 1, 4 e 3 lá na B? Também não. Letra C, seria os itens 3, o 1, o 4 e o 2? É a resposta, a letra C, gente? É o 3, o 1, o 4 e o 2? Não, tá? Não é a letra C. Letra D, o item 1, não, que a gente analisou e viu que eu primeiro não encaixaria o 1, porque o 1 foi lá no segundo item, onde ia formar as primeiras vilas e cidades. Então, a letra D está descartada. Então, vamos ver, só sobrou a letra E, né, turma? Resposta correta, letra E de escola. 3, 1, 2 e 4. Questão de número 4. Vamos lá para a questão 4, turma. Leia e analise as afirmativas sobre a religiosidade dos povos antigos e marque a alternativa correta. Item 1. Existiam centros religiosos que viraram núcleos urbanos. Correta essa informação? Corretíssima, gente, tá? Começou exatamente com esses núcleos urbanos. Item 2. Os assuntos religiosos eram separados dos políticos? Religião separada do político naquela época? Não, tá? Então, esse item aí, o item 2, está errado, ok, turma? Item 3. Cultuavam-se figuras religiosas para agradecer ou fazer pedidos? Certamente que sim, tá? Então, item 3, corretíssimo. Item 4. Os templos cerimoniais eram desligados das atividades comerciais. O item 4, falso, porque está falando que eram desligados e não eram, tá? Os templos, eles eram ligados, sim, às atividades comerciais. Vamos ver qual é o item? Todas as afirmativas estão corretas lá na letra A. Seria esse? Não, né, gente? Acabamos de analisar e vimos que essa letra A está descartada. As afirmativas 1 e 4 são a correta. É isso, turma? Não. E letra C.
As afirmativas 2 e 3 são as corretas. Também não. Letra D. As afirmativas 1 e 3 estão corretas. Então, questão número 4 é a alternativa D. Vamos ver aí. Todas as afirmativas estão incorretas. Também não, que a gente conferiu tudo direitinho. Questão de número 5. Analise a alternativa que representa os elementos importantes para a organização política, social e religiosa das cidades antigas. Vamos ver que elementos importantes são esses. Saúde, na letra A, saúde, educação, comércio e lazer. Olha só, a saúde não era tão importante naquela época para a formação e organização política da sociedade, tá? A educação também naquela época, até então, não. Comércio, sim. Lazer, também não. Então, a alternativa A já está descartada. B, comércio, poder, agricultura e religião. Olha aí, essa letra B, será que seria ela, gente? Vamos analisar as outras. Letra C, moradia, tinha essa preocupação com moradia, lazer? Não. Saúde, a gente já viu também que não, está descartada. E poder, o poder sim, né, gente? Mas as demais não. Então, a alternativa C está descartada. Letra D, comércio. Olha, comércio sim. Poder, sim. Lazer, não. Nada a ver o lazer nessa época de organização política, social e religiosa, tá, gente? Então, o lazer está descartada, a letra D. Vamos para a letra E. Poder, olha aí, poder sim. Religião, sim. Educação, não. E lazer também não. Qual seria a alternativa correta, turma? Descobrir aí a resposta, marcar a resposta correta. Então, questão 5, letra B, que era o comércio, o poder, a agricultura e a religião. Vamos para a questão de número 6. Olha aí, gente, a pirâmide a seguir, ela representa a forma de organização social nas sociedades antigas. Vamos começar lá da base para o topo? Vamos lá. Lá na base, os escravos, trabalhadores livres, os sacerdotes e soldados, líder político e religioso. Analisou aí a pirâmide, vamos para o que está querendo dizer a questão. Em que se apoia essa forma de organização social? Vamos ver aí qual seria a resposta. Vamos começar da letra E? Vamos fazer o contrário. Da letra E para a letra A. Nas sociedades antigas, só se apoiava nisso, gente, essa organização social? Não, né, turma? Letra E não seria a resposta. Nos centros cerimoniais, ela se apoiava somente nisso? Não, dá para a gente analisar aí na pirâmide que não. Letra C, na igualdade de renda, naquela época não existia ainda essa preocupação, né, em distribuição de renda ainda. Então, letra B também seria a alternativa errada, tá? Letra E, na hierarquia social, gente. O que é hierarquia? Era uma organização fundada sobre as prioridades que tinham naquela época, que era, nessa época, a hierarquia tinha a subordinação, né, dos seus senhores. Então, a resposta correta, letra A de amor. Vamos para a questão de número 7. Observe a imagem. Olha que imagem bonita. Bonito sim, gente, porque conta a nossa história, né? Vamos lá, vamos ver a legenda. É importante observarmos sempre a legenda. Placa em cuneiforme, a mais antiga forma da escrita encontrada no palácio do rei Dário I, né, na região do atual Irã. O desenvolvimento da agricultura, do comércio e da centralização política tornou a escrita uma necessidade. Analisaram direitinho aí a imagem, vamos para os itens. O que está pedindo aí, gente, nessa questão? Letra A, que povo, a questão diz, que povo criou esse tipo de escrita, né? A escrita que a gente viu lá na imagem. Letra A, os povos egípcios. Será que foram eles, gente? Não, é egípcio. Qual é o que está dizendo lá na imagem? Vamos voltar para a imagem. Que tipo de escrita é essa? É uma escrita cuneiforme. Então, vamos ver se os egípcios, eles faziam esse tipo de escrita. Seriam os egípcios, gente, na letra A? Não, porque os egípcios, a escrita deles não era uma escrita cuneiforme, era uma escrita hieroglifos, tá? Que era em templos sagrados, baseados em templos sagrados, que eram símbolos, ok? Então, não seriam os egípcios, ok? B. Maias, seriam os povos maias? Também não. Por que os maias não, professora? Porque a escrita dos maias também não era a escrita cuneiforme, era uma escrita pitoglífica, tá? Então,
destacados maias. Seriam os sumérios, né? Na letra C? Olha só, vamos analisar. Sumérios, sim, né? Provavelmente que sim, mas vamos analisar a D também. Seriam os gregos, na letra D? Não, tá? Por que não os gregos, professora? Porque os gregos eles já se basearam no alfabeto de 22 letras, que era o alfabeto criado pelos fenícios. Então, a letra D, errada. A letra E também. Então, sobrou quem, gente? Letra C. A escrita cuneiforme é uma escrita dos sumérios, tá? Então, a resposta correta, letra C. 8ª questão. Sobre o surgimento da escrita, analise as alternativas em verdadeiras ou falsas. Analisou cada alternativa e você vai marcar aquele item que for correto. Primeira alternativa. A escrita ela representa o resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação nos povos antigos. Ele tinha função na vida religiosa e econômica. Verdadeira ou falsa, turma? Essa questão aí, verdadeiríssima, tá? Coloque logo o V de verdadeiro. Segundo item, os egípcios, eles inventaram os hieroglifos, que eram uma escrita sagrada realizada por escribas e sacerdotes. Olha aí, corretíssima também. Acabei de dizer que os egípcios, eles usavam, né, a escrita deles era hieroglifos, tá? Então, corretíssima o item 2. Item 3. As primeiras formas de escritas conhecidas foram desenvolvidas há cerca de 10 anos. 10 anos, turma? Correta essa informação? Erradíssima, né, gente? Foi há cerca de 5.500 anos atrás. Então, errada essa questão. Os sumérios foram os inventores do alfabeto. Foram eles, gente, os sumérios? Também não, errada. Então, coloca o Fzinho de falsa. A escrita cuneiforme eram inscrições feitas em placa de argila, feita pelos sumérios. Olha aí a resposta correta, cuneiforme, que vem de que, gente? De cunho, né? Que é feita a cunho. Então, correta essa resposta. Então, ficaram como V e V de verdadeiro, o F de falso, olha aí o falso aí, gente, e outro F de falso, que não foram os sumérios que inventaram o alfabeto, e o último verdadeiro. Vamos ver o item que melhor se adequa a essa questão. Então, seria a resposta a letra B, né, turma? Verdadeiro, seria B, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e o último verdadeiro. Então, letra B, marque aí. Questão de número 9. Associe os tipos diferentes de escrita às respectivas características. Depois, marque o item correto. Olha só, novamente, sobre a escrita. Facinho, facinho, vai facilitar essa daqui. Item 1, cuneiforme. Item 2, hieroglifos. Item 3 é a pitoglífica. E item 4, o alfabeto. Então, você vai fazer o que nessa questão, meus amores? É numerar de acordo com as características. Primeiro, escrita sagrada realizada por escribas e sacerdotes, eram utilizadas em templos e túmulos. Qual é o número que a gente vai pôr aí, gente? Quem era que fazia isso era hieroglifos, tá? Então, seria o número 2. Escrita feita em placas de argila, a gente já sabe, né? Porque a gente viu aquela imagem. Utilizando o objeto pontiagudo, que era chamado de cunho. É escrita cuneiforme. Então, o número 1 aí. Escrita criada pelos fenícios, com 22 letras, sem vogais e que formavam palavras. Qual seria o número aí, gente? Número 4, tá? Que é a escrita já do alfabeto. Escrita por glifos, que eram símbolos que representavam palavras. Então, seria o item 3. Então, ficaria como, turma? 2, 1, 4 e 3. 2, 1, 4 e 3. Cadê? Onde é que está esse item? 2, 1, 4 e 3, letra E, né, turma? Então, vocês marcariam a letra E. Vamos para a 10ª e última questão. Os povos antigos nos deixaram objetos que nos ajudam a compreender a vida cotidiana deles e que conferem a sua identidade. Esse conceito acima faz referência a que, turma? Vamos ver letra A. A cultura material seria essa resposta. Letra B, ao nomadismo. Letra C, a escrita. D, sedentarismo. E letra E, pinturas rupestres. Vamos voltar lá na pergunta, gente, para a gente não se perder? Objetos antigos, os povos antigos nos deixaram objetos. Olha aí, marca essa palavra objeto para vocês não errarem.
Se está falando de objetos, então seria o que, gente? A cultura material. Então, resposta correta, letra A. A de amor. Então, é isso, turma. Então, estudem direitinho para fazer as provas que estão se aproximando o dia das provas, ok? Então, tchau e até o próximo vídeo.